No Brasil, toda farmácia tem que ter um farmacêutico para orientar os consumidores por pelo menos 5 horas diárias. É o que determina a legislação, mas na prática a norma nem sempre é respeitada. Em Pernambuco, o Ministério Público Federal firmou acordos que vão garantir o cumprimento da lei em 12 municípios. Uma lei federal determina a presença de farmacêuticos durante todo o horário de funcionamento de farmácias e drogarias. O objetivo é prestar assistência a consumidores na hora de adquirir um medicamento. A lei é antiga, de 1973, mas até hoje nem sempre é cumprida. Em Pernambuco, até o Sindicato dos Farmacêuticos afirma que o número de profissionais é insuficiente para atender a demanda. Em todo o estado, são 2.788 farmácias. Já os profissionais inscritos no Conselho Regional da categoria são pouco mais de 3.000. Uma conta difícil de fechar. A quantidade de farmacêuticos formada ainda é muito abaixo da quantidade necessária. Mas, para o Ministério Público Federal, a lei deve ser cumprida e a população não pode ser prejudicada pela falta de profissionais. Por isso, o MPF firmou termos de ajustamento de conduta para garantir a presença de farmacêuticos em farmácias e drogarias de 12 municípios do estado. Ganha o profissional o proprietário de farmácia e de drogaria, que vai prestar um serviço de qualidade à população, mas ganha sobretudo o cidadão. O cidadão vai ter mais estabelecimentos à sua disposição para poder escolher e, sobretudo, vai ter assistência farmacêutica. De acordo com os termos de ajustamento de conduta, as farmácias e drogarias devem contar com um técnico farmacêutico inscrito no Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco durante 5 horas diárias, no mínimo. As unidades de redes com mais de 10 estabelecimentos devem manter o profissional por 10 horas diárias. Já as que funcionam 24 horas precisam oferecer o serviço de um farmacêutico por, no mínimo, 12 horas por dia. O acordo prevê ainda que, a partir de agora, as vigilâncias sanitárias municipais só poderão conceder licença de funcionamento a farmácias e drogarias depois da comprovação da assistência de um farmacêutico responsável. O Conselho Regional de Farmácia em Pernambuco classifica a assinatura dos acordos como um avanço em favor dos consumidores. Fica definido um horário fixo para o atendimento e, progressivamente, dentro do prazo que foi assinado o TAC, com revisões a cada 2 anos, então vai se ampliando a assistência farmacêutica. Importantíssimo, necessário, eu acho, né? Eu acho que deve ter realmente, até para instruir as pessoas, né, sobre o uso correto dos medicamentos. Ter um profissional estudou para orientar bem melhor, né? Evita danos à saúde. Às vezes você quer melhorar, mas você pode até estar incorrendo num erro maior. Todo mundo sabe que, geralmente, em períodos de chuva, quedas de energia elétrica representam um perigo para aparelhos domésticos. Mas o que muita gente não sabe é que quem deve pagar o prejuízo do consumidor são as companhias fornecedoras. Veja os detalhes na reportagem. Você sabia que as empresas fornecedoras de energia elétrica são obrigadas a ressarcir o consumidor em caso de prejuízos causados por falha no serviço de distribuição? Não, eu não sabia disso. Tem que ser assim, porque afinal de contas você não tem culpa por falha da energia. Pela modernidade das instalações atuais, né, que era para ter na rede, não seria para acontecer tanta falha de energia igual ocorre em uma cidade como Bauru. O estudante Alexandre Matos teve o computador danificado depois de uma queda de energia na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Para não ficar no prejuízo, ele pediu ressarcimento à CPFL, que é a empresa responsável pelo fornecimento de energia na região. Eu entrei no site, né, que era o site que tinha um link lá para você preencher um formulário sobre o item que tinha sido danificado. Daí eu preenchi. E agora eles enviaram uma carta, né, para eu fazer 2 orçamentos diferentes para enviar para eles. Aí depois, agora eu ainda não fiz isso, vou fazer para ver se eles vão reembolsar. Conseguir o ressarcimento está ainda mais difícil para os consumidores desde setembro do ano passado, por causa de uma resolução da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. A norma retirou do consumidor a opção de escolher que o aparelho danificado fosse inspecionado no local do dano pelas concessionárias e distribuidoras de energia e estabeleceu que, para ter o direito ao reembolso, o consumidor tem que apresentar 2 orçamentos à companhia de luz, mesmo sem ter a certeza de que irá receber pelo prejuízo. Para o Ministério
Ministério Público Federal, aqui em Bauru, a resolução da ANEEL fere o Código de Defesa do Consumidor. No mês passado, o procurador Pedro Machado enviou uma recomendação, tanto à agência quanto à CPFL, para que o usuário volte a ter o direito de ter o equipamento vistoriado em casa. Essa modificação, ela vai contra 3 princípios do Código de Defesa do Consumidor. O princípio que o Código de Defesa do Consumidor reconhece a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo. Diz que sempre deve ser facilitada a sua defesa e também inverte o ônus da prova em favor do consumidor. Quer dizer, isso está dificultando a defesa do consumidor. Na recomendação, o procurador pede ainda que a CPFL revise e, se necessário, retifique todos os pedidos de ressarcimento que foram negados devido à falta de apresentação de orçamentos. Mesmo antes dessa modificação implementada por resolução da ANEEL, quando a opção era do consumidor, isso vigorou até setembro do ano passado, setembro de 2011, já havia a constatação de que, no caso da CPFL, eles não estavam obedecendo essa opção, eles estavam sempre exigindo do consumidor o orçamento. Existe um conformismo muito grande que muitas vezes então não leva essa realidade para o conhecimento dos órgãos de defesa do consumidor. Os números às vezes não batem com os prejuízos que efetivamente são ocasionados. Em nota, a CPFL informou que adota os procedimentos determinados pela ANEEL, órgão regulador do setor elétrico, para efetuar o ressarcimento por danos elétricos aos consumidores. O Ministério Público Federal no Espírito Santo denunciou 2 jogadores de futebol por crime de falsificação de documento público. Everton Querino Lima e Rafael Pimentel dos Santos, maiores de idade, são acusados de usar documentação falsa com datas de nascimento e nomes alterados, com a intenção de jogar em times que só ofereciam vagas para menores de 18 anos. A Justiça atendeu a um pedido de liminar do Ministério Público Federal no Acre e determinou ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que conclua em 180 dias o processo de identificação e tombamento dos sítios arqueológicos existentes no estado. Os chamados geoglifos estão em situação de risco e o processo de tombamento já dura quase 5 anos. A seguir, em ano de eleições municipais, conheça a atuação do Ministério Público Federal na esfera eleitoral. E em Salvador, a MPF luta para recuperar um marco da história da Bahia. Daqui a pouco.